Olá pessoal, agora nós vamos ver aqui o cálculo da inversa usando o determinante. Para isso, existe uma fórmula para se determinar o cálculo da inversa. Então, primeiramente, qual é a fórmula? A inversa de uma matriz A é igual a 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Adjunta de A. Então, nesse caso aqui, se você tem uma matriz independente da ordem, você vai ter que calcular o determinante dela e, a partir daí, calcular a adjunta de A. Aí, o que é a adjunta? A adjunta, essa é a fórmula. A adjunta da matriz A vai ser a transposta da matriz dos cofatores, ou seja, isso aqui é o cofator do elemento A11, do A minúsculo. Aí nós temos um A maiúsculo, 1. Aqui, ó, A21. A21. Não é A12, porque aqui é o cofator do elemento A21, do elemento que fica bem aqui. Então, se nós calcularmos todos os cofatores e colocá-los no respectivo locais dos seus elementos, aí você vai lá, calcula a transposta, aí você vai ter a adjunta da matriz A. Então, é a transposta da matriz dos cofatores. Aí a pergunta é, o que é um cofator? Aí vamos relembrar aqui o que é um cofator. Então, um cofator do elemento A e J é sempre menos 1 elevado a I mais J, ou seja, pega a linha e a coluna, soma aqui e calcula o determinante da submatriz, dessa submatriz aqui, M e J. Quem é uma submatriz? A submatriz você elimina a linha I e a coluna J, aí vai dar uma matriz de uma ordem a menos do que a matriz A. Então você vai lá, calcula o determinante e multiplica por menos 1 elevado a I mais J. Correto? E aí você vai ter aqui o cofator. Então vamos pegar um exemplo aqui. O interessante aqui neste exemplo é que ele vai se tornar uma fórmula, porque é muito comum a gente usar a inversa de uma matriz de ordem 2×2 por determinante, e não por operações elementares, porque ela pode ficar mais rápido, mais prático. Já de ordem 3, eu sugiro fazer por operações elementares linhas, de 3 em diante. Tá? Então vamos lá. Por que isso? Vamos voltar aqui. Se nós tivermos uma matriz aqui, por exemplo, de ordem 4, uma matriz de ordem 4, a gente vai ter o quê? Quantos cofatores? A gente vai ter 16 cofatores. E para cada cofator, você vai ter que calcular o determinante de uma matriz de uma ordem a menos, ou seja, 16 determinantes de ordem 3. Então vai dar pouco de trabalho. 16 regras de Sarro, por exemplo, para calcular a inversa, e mais um determinante de ordem 4 para encontrar aqui 1 sobre o determinante de A. Então, nesse caso, já não é muito apropriado. De ordem 3×3, pode até se pensar, porque calcularia 1 sobre o determinante da matriz A, regra de Sarro, e 9 determinantes de ordem 2 para calcular aqui o cofator. Mas acho mais apropriado por operações elementares linha. Então, vamos voltar para o exemplo. Então, seja uma matriz quadrada aqui, A, B, C, D de ordem 2×2, então tem-se que a adjunta de A é o cofator A11, A21, A12 e A22, ok? É a transposta da matriz dos cofatores. Aí o próximo passo vai fazer o quê? Então, a gente tem duas opções. Calcula primeiro o determinante ou a adjunta. Eu vou trabalhar primeiro a adjunta. Então, nesse caso aqui, A11, pela fórmula, é menos 1 elevado a 1 mais 1. Certo? Vezes o determinante de ordem 1. Aí, quanto vale o determinante de ordem 1?
basta você eliminar, no caso aqui, né, da sua submatriz. Então, elimina a linha e a coluna do elemento 1. A linha e a coluna. Então, a linha 1, a coluna 1. Sobra apenas o número D. E calculando o determinante de D, vai dar D. Tá? Ou seja, sempre o determinante aqui vai dar um desses 4 elementos aqui, porque você vai eliminar a linha e a coluna. Então, o cofator A21 menos 1 elevado a 2 mais 1. Aí você vai lá e elimina a linha 2 e a coluna 1. Então, a linha 2 e a coluna 1. Linha 2, coluna 1. Então, fica o B. B. O próximo, o cofator A12. Vai lembrar que tem menos 1 elevado a 2 mais 1. Então, menos 1 elevado a 1 mais 2. E aí você vai lá e pega o quê? Elimina a linha 1 e a coluna 2. Então, eliminando a linha 1 e a coluna 2, sobra o C aqui. E por último, o A22, menos 1 elevado a 2 mais 2, que vai dar 1. E aí elimina a linha 1 e a coluna 2. Eliminando a linha, ou melhor dizendo, a linha 2 e a coluna 2. Então, linha 2, coluna 2, eliminando, sobra aqui a letra, linha 2, coluna 2. Sobra o número A. Aqui. Então, nós temos aqui, seguindo, né, vai ficar assim. O cofator do elemento A11 é o D, do A21 é menos B, do A12 menos C e o A22 A. E vai lá e substitui em cada um do seu local para determinar a adjunta. Então, a adjunta, assim a adjunta de A é D, menos B, menos C e A. Portanto, a inversa é só calcular, né? 1 sobre o determinante de A. Então, a partir do momento que você observa que existe o determinante, melhor dizendo, o determinante sempre existe, quando ele é diferente de zero. Então, 1 sobre o número diferente de zero, aí você diz que existe inversa. Então, a partir daí, então eu não vou colocar aqui, mas é bem tranquilo, né? É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E por que foi colocado isso? Porque ele pode se tornar uma fórmula. Qual fórmula? Esta fórmula aqui, né? Você vai lá, né? Pega aqui, ó. Então, nesse caso aqui, isso aqui vai ser a nossa fórmula. Qual fórmula? 1 sobre o determinante de A, se a gente observar aqui em relação à matriz A e D, ó. Aqui é A e D, vai ficar D e A. Então, troca os elementos da diagonal secundária, menos C e menos B. Então, olha, aqui é C e aqui é B. Então, troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, essa fica a fórmula da inversa de uma matriz. Qual é a fórmula? Então, vamos lá fazer um exemplo aqui. Então, ficaria assim. 1 sobre o determinante da matriz A. Então, vamos calcular aqui, ó, dada essa, calcule a inversa de A. Então, nós temos aqui 2, 3, 4 e 7. O determinante é só multiplicar aqui, ó, 2 vezes 7, 14, menos 4 vezes 3, 12. Então, dá 2. Qual é a inversa? 1 sobre o determinante de A, que é 2. Então, agora você apenas faz o quê? Troca aqui, ó, os elementos da diagonal principal. Então, se aqui é 2 e 7, vai ficar 7 e 2. E o sinal da secundária, 4 e 3, então menos 4 e menos 3. Pronto. Finalizado aqui, ó, a inversa. Basta você pegar aqui e multiplicar por cada elemento o número meio. Ok? Vai ficar 7 meios, menos 3 meios, menos 2 e 1. Agora, quando nós temos um sistema de equações lineares que tem n equações e n variáveis, ele pode ser resolvido e às vezes apenas classificado o sistema, né, usando a chamada regra de Cramer. Então, vamos primeiro compreender como que funciona, né? E por que vai ser colocado o conteúdo agora? Porque você vai usar determinantes para se calcular ou para se classificar um sistema de equações lineares que tem n equações e n variáveis, para esse caso bem específico. Então, primeiro, tá, a gente vai pegar um sistema, para ficar mais fácil, né?
de forma genérica, ax igual a b. A gente já viu que todo sistema de equações lineares pode ser escrito na forma matricial, onde A nós temos o produto dos coeficientes, é a matriz de todos os coeficientes das variáveis. X é uma matriz coluna das variáveis e B é uma matriz coluna dos termos independentes. Então ficaria assim, essa matriz. Então nesse caso aqui, essa primeira matriz aqui é a matriz A dos coeficientes das variáveis. Aqui as variáveis e os termos independentes. Tá? Aí a partir daí que a gente já identificou, né, A, B e C, a gente faz o seguinte, dois cálculos, tá? No princípio. O primeiro seja D o determinante da matriz A. Então você pega os coeficientes, calcula o determinante. Aí a partir daí a gente vai fazer uma análise em cima desse cara. Mas antes disso, vamos também calcular N determinantes, ou seja, depende da quantidade de variáveis. Quantos mais? Então, se eu tenho um sistema de 3 equações e 3 variáveis, eu vou calcular, aqui, ó, seja DI, o D1, D2 e D3, que é justamente você determinar o valor da variável x1, x2 e x3. Então, seja DI o determinante da matriz AI. Quem é a matriz AI? Ela é originada substituindo-se os elementos da iésima coluna da matriz A pelos termos independentes do céu. Então, por exemplo, para calcular o D1, você vai pegar essa matriz a primeira coluna, visto que é D1, então a primeira coluna, e pega os termos independentes e substitui aqui. Do mesmo jeito, se você quer calcular o D2, pega os termos independentes e substitui na segunda coluna. Se quer calcular o D3, pega os termos independentes e substitui na terceira coluna. Ok? Então, você consegue, para cada coluna que você substitui os termos independentes, você vai calcular um DI, ou seja, D1 até DN. Tá? Então, esse é o próximo. Então, a partir daí, quando a gente calcula essas N determinantes mais esse outro determinante da matriz A, a gente consegue agora classificar o sistema. Então, primeiramente, aqui pela regra de Cramer, nós temos o seguinte. Primeiramente, se o determinante dessa matriz A aqui é diferente de zero, então o sistema de equações lineares ele é possível determinado. E cada xi, ou seja, cada valor das variáveis, x1, x2 até xn, é determinado por esta fórmula aqui. Você vai lá, o x1 é d1 sobre d, x2, d2 sobre d, x3, d3 sobre d, e assim por diante. Tá? Então, regra de Cramer, ela é mais usada, essa regra, quando o sistema ele é possível determinado. Porque quando ele é impossível, tudo bem, impossível, a solução é um conjunto vazio. Agora, quando o sistema ele é, por exemplo, possível indeterminado, como é que você vai colocar aqui as variáveis se a gente está trabalhando números? Então, você determina x1 até xn se o sistema for possível determinado. Tá? Não tem como você escrever a solução de um sistema possível indeterminado usando a regra de Cramer. Aí teria que ser através de operações elementares linha. Por isso que é mais apropriado operações elementares linha. Mas já comento porque que em certos momentos a gente pode pegar e fazer algum estudo ou uma discussão usando o Cramer. Então vamos lá. Então, como a gente tinha comentado, ou D vai dar diferente de zero ou zero. Se é diferente de zero, então nós temos solução e a gente encontra cada uma variável. Agora, se D é zero, é uma das duas opções. Quais opções? Sistema impossível ou sistema possível indeterminado. Então, vamos lá. Aqui, ó. Se todos os DIs são nulos, então o sistema ele é possível indeterminado.
Porque se a gente for olhar para cá, daria 0 sobre 0, 0 sobre 0 para todos os x. Então ele é indeterminado. Ok? E, olhando para a fórmula, né? Se algum DI é diferente de zero, então o sistema é impossível. Porque se você colocar um número diferente de zero dividido por zero, a gente não diz que é uma indeterminação, é uma indefinição. Então, no caso aqui, nós teríamos um sistema impossível. Basta um DI apenas diferente de zero. Agora nós vamos abordar o último conteúdo de matrizes, que é equação matricial. Neste caso aqui, é um bom problema, um bom conteúdo para você assimilar as propriedades das operações matriciais. Porque você tem uma equação matricial, a resolução, você quer isolar a variável que é uma matriz. Então você tem uma matriz, por exemplo, se for variável x, você vai colocar em função de outras variáveis, e para que você consiga isolar essa matriz, você vai precisar utilizar as propriedades. Então, todas elas, de adição, multiplicação de escalar por matriz, multiplicação matricial, inversa, transposta. Então, vamos começar aqui, né, com um exemplo. Mas, para a gente realmente mostrar que sabe as propriedades, é interessante, né, eu vou trabalhar a parte final desse enunciado aqui do exemplo. Então, primeiro aqui, determine x na equação matricial, que é uma matriz, sendo que todas as matrizes são quadradas, inversíveis, de mesma ordem, e I é a matriz identidade. E para você finalizar a resolução, eu vou pedir para eliminar aqui todas as chaves, colchetes e parênteses, se possível. Tá? Que é justamente quando aparecer, por exemplo, a inversa de um produto ou a transposta de um produto. Porque você vai lá, dê uma olhada nas propriedades e fixe esse conteúdo. Então, primeiramente, vamos aqui. Este aqui é a nossa primeira equação. Tá? Então, o que nós estamos querendo isolar aqui? A matriz x. Então, qual é o primeiro passo? A gente vai ter que isolar x. Então, o que a gente faz? A gente vai procurando fazer de forma similar algumas equações, por exemplo, do primeiro grau. Aqueles números ou aquelas matrizes que estão mais longe, que você pode facilmente retirar dali, tá? Da equação, passar para o lado direito, né? Você faz. Então, por exemplo, uma opção é você fazer a distributiva, mas aí você vai juntar mais uma matriz D junto da x. Aí a pergunta é, dá para a gente logo tirar essa matriz D daqui? Tem uma opção, que é justamente multiplicar pela sua inversa, porque uma matriz vezes a sua inversa vai dar identidade, e a identidade é elemento neutro. Aí a identidade vezes essa vai sobrar apenas essa. Então, o primeiro passo é retirar essa matriz D e colocá-la para o lado direito. Então, vai ficar assim, né? Repetindo aqui a mesma equação. Então, detalhe, o produto matricial não é comutativo. Então, se eu tiver que multiplicar por D na menos 1 aqui à direita, vai ficar à direita da matriz E. Então, vamos lá. Então, toda a matriz que nós tínhamos, à direita eu vou multiplicar por D na menos 1. Então, à direita da matriz E por D na menos 1. Por quê? Porque D vezes D na menos 1 vai dar igual a identidade. Então, nós temos aqui, ó, identidade. D vezes D na menos 1, identidade. O que a gente faz aqui? Só conserva. Não tem o que fazer. A identidade vezes qualquer matriz vai dar essa outra matriz. Então, nesse caso aqui, vai ficar apenas o que está dentro do parênteses. Ok? Pronto. O próximo passo é retirar quem? Quem estaria, entre aspas, mais longe da variável x. Então, seria C. Dá para passar subtraindo? Sim. Ou soma em ambos os lados menos C. No caso, a gente vai passar direto, subtraindo. Tá? Então, soma ou subtração de matrizes, ela é similar à soma e subtração de números reais. Então, vamos lá. Então, C, passa para cá, negativo. Ok? Qual o próximo passo?
O que estaria mais longe, em princípio, do x é o 2, então passa dividindo, né? Então nós temos aqui, ó. Opa, para cá, né? Para cá, deixa eu só baixar mais. Então, no caso, aqui. Pronto. Então, toda essa matriz do lado direito vai ser multiplicada por meio. Tá? Próximo passo, o que a gente vai fazer? Retirar a matriz A. Como ela está do lado esquerdo, então não tem como eu colocar aqui entre A e X uma matriz. Só tem onde eu colocar do lado esquerdo a matriz inversa dela. Do mesmo jeito aqui, do lado esquerdo de toda essa matriz aqui que está do lado direito da equação. Então nós teríamos aqui, ó, o que? A na menos 1 vezes A vai dar a identidade, e aqui a gente já pode fazer alguma operação também. Então vamos lá fazer aqui. Então vamos lá. A na menos 1 vezes A vai dar a identidade. Essa matriz A aqui, ó, você pode jogar, trocar aqui, ó, um escalar vezes uma matriz é igual a uma matriz vezes um escalar. Então você troca a ordem, né? Para você colocar as matrizes juntas. Tá? Aqui vai dar igual a quanto? Igual a x. Identidade vezes x dá x, porque é elemento neutro. E aqui, lembra, tem que eliminar os parênteses, colchetes e chaves quando possível. Então, o próximo passo aqui seria, ó, já eliminar esse parênteses aqui. Então, faz a distributiva aqui, ó. Aqui, distributiva. Então, ficaria A à esquerda, A na menos 1, E vezes D na menos 1, menos A na menos 1 à esquerda de C. E, por último, tem que eliminar esse parênteses aqui. Então, faz o multiplica o escalar aqui e aqui, por estas duas matrizes. Pronto. Então, esta seria a solução desta equação matricial. Né? Então, nesse caso aqui, nós vimos várias propriedades, principalmente quando nós tivermos que eliminar as chaves, colchetes e parênteses. Então, vamos continuar aqui, trabalhar mais dois exemplos. Ok? Então, nós temos aqui a inversa da bx vezes a matriz C, que é igual a 3D. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? O quê? Tirar esse C daqui. Então, multiplicaria por C na menos 1 à direita e aqui também. Então, nós temos aqui. Né? A gente repete, de preferência, não mexer na primeira, você vai repete toda a equação e aí aquilo que for possível acrescentar aqui, você acrescenta. Aqui você faz a operação, C vezes C na menos 1 vai dar identidade. E aqui você conserva. Vamos lá. Aqui, identidade. Lógico, essa matriz vezes a identidade, conserva, né? A identidade é elemento neutro. Tá? Aqui eu já dei um passo a mais. Mas ok. Então tá. Como nós temos essa parte aqui que é a inversa de uma certa matriz, para eu tirar a inversa, eu calculo a inversa dela do lado direito, ou melhor, do lado esquerdo e do lado direito. Né? Então ficaria a inversa, lembrando que aqui a identidade vezes essa vai dar essa parte que tem bem aqui. Tá? Então, estou fazendo duas etapas aqui. Multipliquei a identidade vezes essa, que deu isso aqui. E já estou resolvendo para eliminar a inversa aqui. Então, estou calculando a inversa do lado esquerdo, a inversa do lado direito. Propriedade da inversa. Certo? Deixa eu colocar ela para cá. Deixa eu ver onde eu posso colocar. Pode ser. Eu vou fazer aqui e apago. Tá? Então, ficaria assim. Por exemplo, quando eu tenho, vou colocar aqui, C D, que o produto matricial, eu quero calcular a inversa dessas duas. Então, daria aqui igual a quanto? Daria igual a... Vou colocar aqui, ficou meio claro, mas ok. Primeiro, a inversa da segunda matriz vezes a inversa da primeira. Aqui, esse produto matricial. Então, a mesma coisa vai ser feita aqui. Ok? Só vou apagar aqui. Nossa. Vou apagar aqui. Então, naquele caso ali, tá? Eu podia ter colocado num cantinho, né? Mas ok. Vamos lá. Então, nós temos aqui
aqui em cima, né? Vamos voltar para... Então nós temos aqui a inversa, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos lá, devagar, pronto aqui. Então a inversa da inversa, por enquanto aqui, né? Vai dar a própria bx, tá? E nesse caso aqui, ó, a inversa tem que tomar cuidado, lembrar aqui, só procurar lá as propriedades da inversa, né? Dá uma olhada lá. Quando eu tenho um escalar vezes uma matriz, se eu tiver que separar isso, tá? Então eu vou lá e calculo a 1 sobre 3 e aqui a inversa e a inversa do restante, tá? Ok, então vamos continuar. Então aqui é que a gente vai usar o que eu comentei aqui em laranja, que é a inversa do produto matricial. Então nesse caso aqui vai ficar assim. Eu calculo primeiro a inversa dessa matriz aqui, ó, da D, da segunda, a inversa da C, e depois eu calculo a inversa da primeira matriz, que é a D. Então, a inversa da C vai dar a própria matriz C. E a inversa da D vai dar D na menos 1. E aí falta apenas tirar B. Então, multiplicaria a esquerda de B por B na menos 1 e a esquerda aqui também. Então, pronto. Aqui vai dar quem? A identidade. E aqui você pode trocar, né? 1/3 por B na menos 1. Lembrando que tem que ficar sempre do lado esquerdo. Pronto. Então, B na menos 1B vai dar a identidade. E aqui a gente já finalizou, o lado direito já está completo, e vezes a identidade vezes x vai dar igual a x, que é a solução do problema. E vamos agora para a última equação matricial, tá? Um pouco mais completa. Então nós temos aqui a transposta da x, a inversa da A mais a B, tudo isso vezes a transposta da matriz C igual à identidade. Então o primeiro passo seria o quê? Uma opção é tirar a matriz C transposta daqui. Então, multiplico pela inversa dela à direita e à direita. Bora ver? Então, tá. Pronto. Então, a inversa da transposta aqui, porque uma matriz vezes a sua inversa vai dar identidade. E aqui, em princípio, você conserta. Né? E a identidade também, né? Vezes uma função, uma matriz qualquer, vai dar ela. Então, aqui vai dar identidade, eu multiplico aqui a identidade, vai dar o que está dentro do parênteses. Pronto. Aqui nós temos longe, entre aspas, da x ou b, então passa subtraindo. Então nós temos aqui, subtraindo. Próximo passo qual é? Tirar essa matriz A da menos 1. O que eu faço? Multiplico pela oposta, pela inversa dela. A inversa da A da menos 1 é a própria A. Então, à direita e à direita aqui também. Aqui vai dar a identidade. Aqui, se eu quiser, já posso ir fazendo a distributiva. Né? Essa multiplicação. Vale lembrar, aqui vai dar a identidade. E deste lado, tomar cuidado, tem que dar a matriz A do lado direito. E aqui a transposta vezes a identidade. Ok? Só falta o quê? A pergunta não é quanto equivale a transposta de x e quanto é que é a matriz x. Então eu faço a transposta da transposta, que vai dar x. Aí o lado esquerdo a gente finaliza, mas a gente vai ter que calcular a transposta de toda essa matriz aqui. Ficaria assim. Transposta da transposta. Vale lembrar que a transposta de uma soma de matrizes é a soma das transpostas. Então eu tenho uma, duas. Então aqui vai ficar x. Né? E aqui vai dar o quê? A transposta desta matriz aqui, ó, toda ela transposta, menos a transposta dessa aqui inteira. Aqui. E aí vamos usar, aí eu vou colocar aqui do lado, tá? Deixa eu colocar aqui em laranja. A gente vai usar isso aqui. O que a gente vai usar? Aqui, ó. Vou colocar aqui.
rapidamente. Se eu tiver uma matriz C vezes D, a transposta dela, então isso aqui vai ser o quê? Calcula-se primeiro a transposta da segunda vezes a transposta da primeira. Isso quando você precisar eliminar o parêntese. Então, nesse caso aqui, usando isso aqui embaixo, né? Então, vamos lá. Então, aqui você tem um produto aqui matricial. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. Você calcula a transposta da segunda. Então, a transposta de A é a transposta de A e a transposta da primeira, que é tudo isso aqui. Do mesmo jeito aqui. Calcula a transposta da segunda, que é a transposta da A, vezes a transposta da primeira, que é a B. Falta o quê? Talvez aqui, né? A gente podia ajeitar, lembra? A inversa da transposta é a transposta da inversa. Então, você pode trocar aqui, vem para dentro, e a transposta da transposta vai dar a própria. Então, vamos ver se foi feito direto aqui. Não, foi feito passo a passo. Então, aqui foi... Bom, a gente conservou. Então, inversa da transposta, transposta da inversa, aqui dentro do colchete. E aí, por último, eu tenho uma certa matriz, não importa quem seja, a transposta dela e a transposta de novo. Então, transpose a transposta dela mesmo. Tá? Então, aqui. Pronto. Então, tudo isso daqui vai dar C na menos 1 e a transposta, então, da A vezes a inversa da C menos A transposta vezes B transposta. Então, aqui a gente finaliza a parte de matriz determinante e sistema de equações lineares.